Olá, bem-vindo a mais uma aula do mini curso de circuitos elétricos que está sendo ministrada pelo PET Conteúdo de Automação. No conteúdo de hoje nós vamos trabalhar alguns conceitos básicos como de corrente contínua e alternada, tensão e potência. Vamos começar pela corrente elétrica, que é a propriedade mais elementar de um circuito elétrico e, por definição, é a propriedade elétrica das partículas atômicas que compõem a matéria, medida em coulombs. Ela não pode ser vista a olho nu, mas a gente pode visualizar os seus efeitos. E aí eu coloquei um GIF em que, ao passar uma régua de plástico em um pano, ela fica eletrizada, que é a eletrização por contato. E com isso ela consegue atrair pequenos pedaços de papel. E aí a corrente elétrica, que é o fluxo de cargas por unidade de tempo, medida em amperes. As cargas elétricas elas têm uma propriedade muito importante, que é a de movimentação, em que as cargas positivas se movimentam para um lado e as cargas negativas para o outro. E com isso, elas geram o fluxo de cargas, dando origem à corrente elétrica, em que, por definição matemática, a corrente é igual à quantidade de carga por tempo. A corrente contínua é uma corrente que permanece constante ao longo do tempo, ou seja, independente do tempo, a corrente vai ser a mesma. As cargas se movimentam de uma forma constante. E a corrente alternada é uma corrente que varia com o tempo, segundo uma forma senoidal, ou seja, as cargas se movimentam de forma não constante ao longo do tempo. E graficamente formam uma senoide, que eu botei representando ali, e coloquei também uma imagem em movimento para a gente discutir um pouquinho. Do lado esquerdo, a gente tem a corrente contínua, que é uma representação das cargas se movimentando de forma constante apenas para um lado, independente do tempo em que você faça a análise. Do lado direito, tem a corrente alternada, que mostra que as cargas elas se movimentam de direções opostas, direções diferentes, ao passar do tempo, dando origem ao gráfico da senoide. Ao definirmos corrente como uma movimentação de cargas, é esperado que ela tenha um sentido de fluxo associado. Nós vamos falar um pouco sobre isso. O sentido real, que a gente sabe, é que as cargas elétricas negativas elas são atraídas pela positiva, ou seja, elas saem do polo negativo e vão para o polo positivo. Porém, existe a convenção de adotar como padrão o movimento das cargas positivas, ou seja, a corrente sai do polo positivo e vai para o polo negativo, e esse valor é considerado positivo. Porém, se você quiser usar o sentido real, não tem problema nenhum. A diferença vai ser só no sinal do seu resultado, que ele vai dar um resultado negativo. E agora a gente falar um pouco sobre tensão, que por definição, a tensão VAB entre dois pontos A e B em um circuito elétrico é a energia ou trabalho necessário para deslocar uma carga unitária de A para B, matematicamente. Ou seja, para que haja deslocamento de cargas, é preciso de uma força eletromotriz, que geralmente nós vamos utilizar a bateria. Quando você conecta uma bateria a um fio, há um movimento de cargas impulsionado pelo trabalho que aquela bateria exerce. Matematicamente, VAB é igual ao trabalho sobre a quantidade de carga. Bom, embora a corrente e tensão sejam duas variáveis básicas em um circuito elétrico, elas sozinhas não são o suficiente. Na prática, a gente precisa saber quanto de potência um dispositivo é capaz de manipular, que por definição, potência é uma velocidade com que se consome ou se absorve energia. E matematicamente nós temos que a potência é igual à tensão vezes a corrente. E aí a gente vai falar um pouco sobre a convenção de sinais, que a gente viu anteriormente, e em que quando a tensão ela for positiva, a potência vai ser positiva. Isso significa que a potência foi absorvida. E quando a tensão for negativa, vai significar que a potência foi fornecida.